Olá, queridos, voltando aqui para a gente dar sequência a uma série de vídeos que é o tema da nossa série de palavras desse mês de março, ID, né, onde I significa igreja, D discipulado e evangelização. Hoje nós iremos falar sobre igreja, qual a importância da igreja, o que significa a igreja. Bom, primeiramente dizer que a igreja, ela na verdade, muitas pessoas acham que a igreja é um edifício, que a igreja é uma catedral, né, que a igreja é ponte de concreto. Não, a igreja ela representa o corpo de Cristo Jesus, e o corpo de Cristo Jesus é formado por pessoas, né? Então nós estamos falando aí de relacionamento entre pessoas. Então quero dizer para você que a igreja, sim, ela é imperfeita, porque ela é formada por pessoas. E o Senhor Jesus, ele confiou ao apóstolo Pedro, né, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? A pedra está falando do próprio Senhor Jesus. Então, eu queria dizer para você que a igreja, sim, é formada por pessoas imperfeitas, mas que estão sendo aperfeiçoadas e devem ser aperfeiçoadas pelo Senhor Jesus. E é isso que nós buscamos, né? Buscamos uma igreja que seja saudável dentro da palavra de Deus. A igreja, portanto, ela não é para apenas ajudar pessoas no sentido de amaciar o ego, de trazer ali apenas um bem-estar. Não. A palavra de Deus, ela nos ensina que a igreja, ela também serve para confrontar pessoas, para a edificação do corpo, para que as pessoas sejam transformadas. O evangelho, ele é transformador. Paulo, em Romanos 12:2, ele diz: não vos conformeis com este século, ou não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, ou seja, uma metanoia deve acontecer, uma mudança de mente deve ser feita. Logo após, o apóstolo Paulo lhe diz: aquele que roubava, não roube mais; aquele que mentia, não minta mais. Então, a igreja é um local de transformação de vida, sim. A igreja também não é apenas um hospital. Muita gente fala: a igreja é um grande hospital. Ela pode servir, sim, como um hospital, mas na realidade, Jesus, ele disse ao apóstolo Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E quando ele está falando isso, o Senhor Jesus está falando de guerra espiritual. Na realidade, a igreja é um grande exército. E sim, dentro de um exército, você tem os hospitais de campanha que servem para ajudar feridos, pessoas feridas, machucadas. E sim, a igreja pode, então, se tornar momentaneamente e especificamente para algumas pessoas um local, sim, de refrigério, de restituição, de reconstrução, né, seja no nível emocional, mas também no nível espiritual, principalmente, né, eu diria até antes do emocional, o espiritual, em primeiro lugar, mas emocionalmente, muitas pessoas chegam feridas emocionalmente e até mesmo fisicamente. Nós também queremos ajudar pessoas, né? Mas esse não é o foco, esse não deve ser o foco. É como um hospital, né? Aquele hospital de campanha do Exército, que é um serviço de apoio e não o principal. É apoiar pessoas, é ajudar pessoas para que elas realmente venham a seguir a sua missão. Jesus nos deu essa missão, e a missão é verdadeiramente fazer discípulos em todas as nações, como está escrito lá em Mateus 28, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a missão é fazer discípulos. Como que a gente vai fazer discípulos para o Senhor Jesus? As pessoas precisam conhecer Jesus, as pessoas precisam se converter a Cristo Jesus. Mas o evangelho precisa ser apresentado a elas. Então nós temos que sair das quatro paredes. A igreja foi chamada para ir para fora. Aliás, a palavra igreja, eclésia, significa assembleia, sim, uma reunião de pessoas, mas para fora, para sair para fora. Como que nós saímos? Existem diversas formas de nós sairmos. Nós temos as formas através de células, que são pequenos grupos, em lares ou em outros locais fora da igreja, mas individualmente. Deus espera que cada um de nós saiba pelo menos fazer um convite ou falar, né, como aquele cego que tinha acabado de ser curado por Jesus, nem conhecia Jesus direito. Perguntaram para ele o que aconteceu, o que era aquilo, e ele falou: olha, eu não conheço muito bem, eu não sei quem ele é, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Ele tinha acabado de se converter, ele tinha acabado de receber ali um milagre sobre a sua vida, e ele já estava testemunhando, ele não se envergonhou, ele falou de algo que Jesus fez na vida dele. Eu queria desafiar você a ser essa igreja que vai para fora, que conta aquilo que Jesus fez na sua vida. Não se envergonhe, né? O apóstolo Paulo, ele disse em uma das suas cartas: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. É o poder de Deus. Eu não sei se você crê nesse poder. Se você crê, querido, não se envergonhe. É o poder de Deus para a salvação, e nós devemos anunciar desse poder a todas as nações. A igreja, portanto, ela é esse ponto onde nós seremos fortalecidos, onde nós receberemos ali a força, a instrução, a direção de Deus
para nós irmos, caminharmos e sim, sermos amparados, ajudados sempre quando necessário. Então, querido, que você possa realmente amar a igreja do Senhor Jesus. Aliás, a Bíblia fala que a igreja ela representa a noiva de Cristo Jesus. Ela é como se fosse a esposa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele fala do casamento entre um homem e uma mulher e ele fala que há um mistério, que haverá também um casamento entre Cristo e a igreja. Né? Eu acredito, inclusive, que o livro de Cantares, ele fala, assim, sobre um relacionamento entre um homem e uma mulher, muito profundamente, é muito bom, né, para ensinar os casais a como se relacionar, né, inclusive no leito conjugal, porém, ali também está falando algo de muito maior, muito superior, já apontando para esse casamento entre Cristo e a igreja. Né? Então, a igreja é a noiva de Cristo Jesus. Todo pastor, como eu, né, nós não somos os donos da igreja. O Senhor Jesus é o dono da igreja. João Batista, ele disse, eu quero ser amigo do noivo. Eu sou amigo do noivo. Né? Nós somos amigos do noivo. Né? Todo pastor, todo líder à frente de uma igreja, ele precisa ser amigo do noivo. Eu não quero trair o noivo com a noiva. Eu já tenho a minha noiva, chama-se Roberta, né? Ela é minha noiva, ela é minha esposa, né? Eu ando junto com ela, eu a amo, né? Lógico que nós amamos a igreja porque amamos aquilo que Deus ama, né? Mas a igreja é do Senhor Jesus. Ele é o cabeça, ele é o chefe, né? A eles devemos todos nós, né, nos submeter. A honra, a glória pertence a ele. Então, querido, venha para a igreja, né? Não fique sozinho, não fique desamparado, não fique vulnerável no mundo espiritual. E afinal de contas, você só está protegido quando você está dentro do exército, não fora do exército. Que você possa ser muito abençoado nesses dias, estando conosco na igreja, estando conosco juntamente com a igreja, participando dos nossos cultos, dessa série de palavras, quando nós estaremos falando sobre igreja, falaremos sobre discipulado e falaremos sobre evangelização. Deus abençoe você, não seja alguém que vai ficar acompanhando a igreja de longe, apenas pelo YouTube, né? Mas que você realmente venha para junto de nós celebrar esse corpo de Cristo Jesus, celebrar a família de Deus nessa terra chamada Igreja do Senhor Jesus. Aliás, foi a única organização que o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não poderiam prevalecer somente contra a igreja. Né? A igreja é a única capaz de arrombar, de arrebentar as portas do inferno, para ali nós restituirmos, termos o resgate, especialmente de pessoas, né, das mãos de Satanás, como o próprio Senhor Jesus fez. Ele resgatou, né, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho. Que você possa fazer parte desse exército vitorioso, porque a vitória já foi garantida à igreja do Senhor Jesus. No final, está escrito, no final, a igreja sempre vence. Deus abençoe você, esteja do lado vencedor, venha se unir a nós nessa grande campanha de guerra, sim, mas de vitória. A vitória já está decretada no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, esteja conosco. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, comentá-lo e compartilhar com pessoas que você sabe que serão edificadas por ele. Se também não é inscrito no canal, inscreva-se para que você possa receber mais vídeos como esse, tá bom? Deus abençoe você, sua família e sua casa.